Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal. E o vídeo de hoje é sobre a homeostase da glicemia. Imagine seu corpo como uma máquina complexa, onde cada peça trabalha em perfeita sincronia para manter tudo funcionando em equilíbrio. Hoje vamos explorar como o nosso organismo mantém os níveis de açúcar no sangue equilibrados, graças à ação de dois importantes hormônios, a insulina e o glucagon. Vamos descobrir juntos como essas substâncias atuam para garantir que a nossa glicose se mantenha em níveis ideais para o bom funcionamento do nosso corpo. Vamos lá! A homeostase é a capacidade do corpo em manter um ambiente interno estável. A homeostase depende da retroalimentação negativa e qualquer interferência nesse mecanismo pode perturbar a homeostase, o equilíbrio do organismo e levar a doenças. Quando dizemos que os circuitos homeostáticos geralmente envolvem ciclos de retroalimentação negativa, estamos nos referindo a um mecanismo essencial para manter a estabilidade interna do organismo. A retroalimentação negativa é um tipo de regulação que atua de maneira oposta à alteração causada em um parâmetro, buscando trazer este parâmetro de volta aos seus valores normais. Por exemplo, se a temperatura do corpo aumenta acima do padrão saudável, o sistema de retroalimentação negativa é acionado para restabelecer a temperatura corporal para níveis normais. Isso pode ocorrer através de mecanismos como a sudorese, que ajuda a resfriar o corpo, e o aumento da circulação sanguínea para dissipar o calor. Da mesma forma, no caso da glicemia, se os níveis de glicemia no sangue aumentam após uma refeição, o corpo utiliza a retroalimentação negativa para diminuir esses níveis, liberando a insulina, o hormônio responsável por permitir a entrada de glicose nas células. Esse processo garante que a glicemia retorne aos seus valores normais e que o equilíbrio seja mantido. Portanto, a retroalimentação negativa é um mecanismo crucial nos circuitos homeostáticos do corpo, atuando para controlar e regular diversos parâmetros fisiológicos, preservando assim a estabilidade interna do organismo e garantindo seu funcionamento adequado. A regulação da glicemia no organismo é essencial para o bom funcionamento do corpo. E em uma pessoa saudável, os níveis glicêmicos são controlados por dois hormônios, a insulina e o glucagon. A insulina diminui a concentração de glicose no sangue. Após a ingestão de alimentos, ou seja, depois de uma refeição, os níveis de glicose no sangue aumentam. Isso ativa a secreção, a liberação de insulina pelas células beta do pâncreas. A insulina atua como um sinal que estimula as células do corpo, como adipócitos e as células musculares, a utilizar a glicose como fonte de energia, reduzindo assim a concentração de glicose no sangue. Os adipócitos são células que armazenam gordura. Além disso, a insulina também faz com que a glicose seja transformada em glicogênio, uma molécula armazenada no fígado. Ambos os mecanismos retiram a glicose do sangue, resultando em uma redução dos níveis de glicose no sangue e uma diminuição na secreção de insulina, restaurando assim o equilíbrio do sistema. Por outro lado, o glucagon age de forma oposta. Ele eleva a quantidade de glicose no sangue. Quando você passa um período sem se alimentar, seus níveis de glicose diminuem, o que ativa a liberação de glucagon por um outro grupo de células pancreáticas, as células alfa. O glucagon age no fígado, promovendo a quebra do glicogênio armazenado em glicose.
que é então liberada na corrente sanguínea, resultando em um aumento da glicose no sangue. Esse processo reduz a secreção de glucagon, restabelecendo a homeostase do sistema. Veja a ilustração para essa atuação hormonal entre o fígado e o pâncreas durante a digestão na imagem a seguir. Após a digestão, a taxa de glicose no sangue aumenta. Esse aumento da glicose estimula o pâncreas a produzir insulina por meio das células beta. A insulina age no sangue metabolizando a glicose para a produção de energia e também fazendo com que a glicose seja transformada em glicogênio e armazenada no fígado. Se o nível de glicose estiver baixo, se você ficar horas sem se alimentar, as células alfa do pâncreas produzem o hormônio glucagon, que estimula o fígado a liberar glicose na corrente sanguínea, quebrando essas moléculas de glicogênio. Isso regula e mantém a taxa de glicose no sangue em níveis normais. Já mencionamos que o desequilíbrio do organismo pode levar a doenças, por exemplo, a diabetes é uma doença causada por um defeito na retroalimentação relacionada ao hormônio insulina. Essa deficiência na retroalimentação torna difícil ou impossível para o corpo reduzir os níveis elevados de açúcar no sangue, glicemia, a valores saudáveis. A diabetes ocorre quando o pâncreas de uma pessoa não produz insulina suficiente ou quando as células do corpo não respondem adequadamente à insulina, ou ambos. Nessas circunstâncias, as células do corpo não conseguem assimilar a glicose rapidamente, resultando em altos níveis de açúcar no sangue por um período prolongado após as refeições. A hiperglicemia e a hipoglicemia também são alterações no nível de glicose no sangue. A hiperglicemia pode ocorrer em duas fases: hiperglicemia de jejum, que é o aumento da glicose no sangue após um jejum de 8 horas, e hiperglicemia pós-prandial, que é o aumento da glicose após a alimentação. Já a hipoglicemia é caracterizada por uma queda abrupta nos níveis de glicose, frequentemente abaixo de 70 mg desse litro, levando a sintomas como fome, fadiga, tontura, palidez, pele fria e úmida, visão turva e confusão mental. Se não for tratada, a hipoglicemia pode levar ao coma. É importante manter um equilíbrio na regulação da glicemia para garantir a saúde e o bem-estar do organismo. Também é importante manter uma alimentação saudável, praticar atividades físicas regularmente e realizar acompanhamento médico para garantir a regulação adequada da glicemia e a manutenção da saúde. E esse foi o vídeo de hoje. Esperamos que tenha ficado claro a função de cada um desses hormônios. Aguardamos vocês no próximo vídeo. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de curtir, deixar um comentário e compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares. Muito obrigada por nos assistir e até o próximo vídeo.